E assim, a questão que eu realmente discordo de você abruptamente é a questão do dado de conta. Ali é onde a gente discorda efetivamente, mas os dois outros tópicos que eu acho que são excelentes tópicos que você traz, eu acho que o salto de fé, ou o salto de crença que você coloca, eu não dei, e por isso eu não consigo aceitar alguns dos seus argumentos. Uma coisa é o hijacked. Você acredita que o Bitcoin foi sequestrado? Foi. Só que esse hijacked, eu tenho dificuldade de ver as. Inclusive, eu li um livro sobre isso, do Roger V. Uhum. Sobre o hijack em Bitcoin. Eu senti falta. Inclusive o Bitcoin demais. Cash eu acho melhor do que o Bitcoin Eu senti clássico. falta das evidências disso. Eu senti muito, tipo, não. Eu Existem indícios. Uhum. Exato, eu acho. Eu acho. Eu vi muito Teoria da isso. conspiração. Me parece um pouco teoria da conspiração no sentido de que, verdade, se nós tivéssemos o consenso afetado, nós deveríamos tratar a rede como sequestrada, o Bitcoin teria que ser abandonado hoje. Mas eu não tenho evidências tão claras de que o Bitcoin tenha sido essa rede, que ele realmente tenha sido tomado dessa forma, que esses agentes tenham tanto poder. Eu posso te dar algumas evidências. A primeira evidência é quando o Satoshi Nakamoto ainda estava respondendo lá no Bitcoin Talk. A CIA entrou em contato com o Gavin Anderson, oferecendo $3 mil para ele fazer uma palestra. E ele foi lá e fez a palestra. E segundo o manifesto criptonarquista do Timothy C. May, e vários outros textos do Timothy C. May, até o Cyphernomicon, que é um compilado de textos, fala que a NSA visitava as conferências dos cypherpunks. Então, a CIA e a NSA já acompanham o Bitcoin antes do seu surgimento. Eles acompanhavam o fórum dos cypherpunks antes do surgimento do Bitcoin. Então, eles acompanharam sim o Bitcoin. Inclusive, pagaram essa palestra pro Gavin Anderson. E foi isso que fez o Satoshi sumir. O Satoshi era contra o Gavin Anderson lá, e o Gavin Anderson, não, eles já estão colados na gente, é melhor a gente explicar. Não foi o Wikileaks ter aceitado? Não, isso foi depois. Isso foi isso que fez isso aí? Não, isso foi depois. Não, na verdade, isso aí foi. Isso foi antes. Não, isso foi antes porque o Satoshi saiu nesse episódio do Gavin Anderson. E o Satoshi não era. Mas nesse episódio da Wikileaks, só para o pessoal daí de casa saber, o Wikileaks queria aceitar Bitcoin e o Satoshi falou: não tá pronto ainda e tal. Foi a última mensagem dele. Aí eles foram lá e aceitaram. Não foi a última mensagem. Ele ficou puto, ele ficou com medo de quando o Gavin Anderson se associou à CIA. E aí aconteceu uma coisa muito estranha. Para quem foi o projeto? O Gavin Anderson. O Gavin Anderson ficou com o projeto. Outros indícios de que a NSA investiga o Bitcoin, os documentos do Snowden. Os documentos do Snowden tinham lá o programa XKeyscore, esse é um programa da inteligência para vigiar pessoas ao redor do mundo, e esse programa de inteligência, segundo dados do Snowden, ele tinha um módulo de rastrear usuários de Bitcoin. Né? Então isso aí são duas das evidências. Uma outra evidência muito bizarra é o fato de que o Edward Snowden foi uma das 6 pessoas que assinou a Zcash, a transação gênese da Zcash. Ou seja, ele era um desenvolvedor anônimo e ele se infiltrou no projeto da Zcash. Ele ganhou privilégios, digamos assim, né, na linguagem técnica, ele escalou privilégios e ele assinou a transação gênese, 6 pessoas só assinou a transação gênese da Zcash, que era uma criptomoeda para privacidade, né? E aí ele só revelou isso depois. Ele só revelou depois que ele estava lá. Então ele trabalhou na Zcash enquanto ele ainda era espião da NSA. Então, também, se a gente estudar outros casos de infiltração da NSA, tem um outro caso que é o Heartbleed, que é um vazamento no OpenSSL. Era mais tecnicamente, eu acredito que seja um Stack Overflow no OpenSSL. O OpenSSL é esse cadeadinho verde que você está vendo aí no seu navegador. Todos os servidores do mundo utilizam, inclusive o OpenSSL, como o nome diz, Open, é open source. O que acontece? A NSA tinha conhecimentos de falhas de zero day, que são falhas que ninguém sabia que existiam, somente a NSA. Essas falhas existem aos montes, e eles conseguiam invadir qualquer tipo de servidor por meio dessas falhas, mesmo se tratando de um projeto open source. Teve uma outra que eu esqueci o nome verdadeiro, esqueci o pseudônimo dele. O Confix lá do grupo. Como é que é o nome dele? Tá, mas mas ele mandou pra mim que é do XK ou alguma coisa assim. É um programa de compressão de arquivos. Confinix, Confinix. Rafael, isso. O Rafael mandou. Era um programa de compressão de arquivos que houve um agente da inteligência que se infiltrou nesse programa, nesse projeto open source,
Ele estava há 3 anos como desenvolvedor no GitHub. E nesses 3 anos ele fez várias contribuições para o projeto. E uma dessas contribuições, foi uma linha de código, apenas uma linha que ele botou no commit, que tinha um malware. E esse malware permitia acessar o servidor também. E era um projeto open source de um compressor de arquivos que um monte de gente usa aí. Então, esse tipo de comportamento me leva a crer, essas evidências, que a NSA e a CIA já se infiltraram no... Mas nada disso é definitivo. Todas essas coisas. Por isso que eu falei. São todos indícios. Então, Pra eu ter uma evidência, eu teria que ter. tem a evidência do Não sei. XC-Score. Mas falta aí uma. Mas mesmo isso é heurístico. A gente sabe que é feito por aproximação. Eu não tenho realmente como ter uma relação 1 para 1 desse processo. Me parece que é feito de fora para dentro, e não de dentro para fora. Porque o que afirmam aqueles que estão efetivamente. Eu tenho uma outra evidência, se me permite falar. Por favor. Tu sabe o que é um PRNG, um algoritmo gerador de números pseudo-aleatórios? Existia um algoritmo gerador de números pseudo-aleatórios chamado EC_DRBG. O pessoal pode jogar isso aí no Google, EC_DRBG. O que é um algoritmo gerador de números pseudo-aleatórios? A verdadeira aleatoriedade só tem em efeitos quânticos, em alguns fenômenos físicos. Então você precisa de um algoritmo que simule a aleatoriedade. Então entra aí os PRNGs que entram dentro da área da criptografia. Esses algoritmos eles fazem sorteios de números muito grandes. E eles têm um grau de entropia consideravelmente bom, né? Ou seja, um grau aceitável de entropia, mesmo sendo pseudo-aleatório. Então esses geradores de números pseudo-aleatórios, eles são utilizados para gerar chaves ali no OpenSSL, chaves criptográficas, para você desde cifrar arquivos e você fazer diversas coisas. Até a inteligência artificial usa PRNGs. Muito bem. A NSA, através do NIST, que é como se fosse um método de lá, mudou diversos padrões de criptografia. Então eles inseriam backdoors em diversos algoritmos de criptografia. O Bitcoin utiliza o SHA-256, que é padronizado pelo NIST, e utiliza também o EC256K1, que é a curva elíptica do Bitcoin. Mas a implementação dessas curvas podem ter um dedinho ali do NSA. Mas no caso do EC dual DRBG, que é o algoritmo de números pseudo-aleatórios, ele tinha uma vulnerabilidade que foi inserida propositalmente pela NSA através do NIST, que enfraquecia essa geração de números aleatórios, de modo que a NSA conseguia saber o range de números que seriam sorteados, e com isso descobrir a chave privada. Ela sabia onde procurar a chave privada. Então a chave privada ainda era gerada de forma pseudo-aleatória. O Miorin está utilizando o programa aí para gerar a chave aleatória dele de Bitcoin, mas ao mesmo tempo eu sei, digamos que eu tenho um gerador de números pseudo-aleatórios ruim que gere números módulo 10, ou seja, 10, 20, 30, 40, 50. Só que o Miorin não sabe disso. E aí ele vai gerar números pseudo-aleatórios e eu vou saber quais são os números que o Miorin vai gerar. Então dessa forma eu consigo descobrir a chave privada. Mas isso não seria problemático a partir do momento que a gente teve um avanço, porque a gente saiu do Bitcoin D, a gente começou a utilizar uma série de derivativos de Node que de uma forma ou de outra fazem esse processo de forma autônoma, né? Como assim? Não entendi. Node é o que vai gerar efetivamente a chave privada, ok? Não é o Node que gera, é o teu programa no... Você pode gerar a chave privada, não precisa ter um Node. Não precisa, você pode colocar manualmente qual seria o input que vai gerar a chave. Mas o que eu tô dizendo se houvesse uma quebra desse tipo, ia ser no Bitcoin D, que é o que é usado pelo site Bitcoin, é o Bitcoin Core. Se houvesse uma quebra do tipo, ia ser na geração da chave passando pelo Bitcoin Core. E hoje a gente tem uma variedade muito significativa dos tipos de nodes, inclusive das formas como nós geramos as chaves privadas. Não, é assim, Miorin. Esses problemas de criptografia... A NSA descobriu que... Descobriu não. Os Estados Unidos categoriza criptografia como arma de guerra. Sim. Então, para eles é muito importante controlar os algoritmos de criptografia. Sim. E eles controlam também o processo de fabricação de processadores de microchips. Basicamente, quase todos os microchips têm backdoors em hardware. Desde microchips da Cisco,
os processadores Intel tinha o Intel ME, vocês podem pesquisar aí no Google Intel ME backdoor, vocês vão encontrar uma notícia do Hacker News. Então, backdoors em hardware existem. Então, Mas não é para isso que funcionam as hard wallets? Justamente porque as elas hard utilizam um wallets, sistema as hard wallets também, externo as hard wallets também tem backdoor. Inclusive a Ledger tem uma backdoor óbvia, que é o Ledger Recovery. Ou seja, se você esquecer a sua chave privada, você vai lá com a Ledger, liga para eles e você tem um Ledger Recovery. Então, como é possível o Ledger Recovery sem que eles consigam saber a geração das chaves ou sem uma conexão com a nuvem? Isso se você ativamente optar por escolher o caso. Quando você faz... Já logou a primeira vez na Ledger. Quando você loga a primeira vez na Ledger, você tem uma série de opções para aceitar. Se você recusar o serviço recovery, você não vai ter mais aquele... Então, mas aí, aquela opção. o que impede... Como que você sabe que código está sendo executado na Ledger? Como você sabe Então você qual acredita que qual é a marcando entropia? o não, ainda assim, ele faz o mesmo processo que faria no caso do sim. Possivelmente. Você perguntar qualquer... É que assim, você não tem como saber como que eles geram a chave. Você não tem como saber como a Ledger gera a chave. Inclusive, uma coisa muito estranha, você lembra da Samurai Wallet? Lembro. Eu acho que a Samurai Wallet era boa. E aí o que aconteceu? O governo americano foi lá e fechou e prendeu os caras. Lembro, de fato. Entendeu? Então eu acho que a Samurai Wallet era uma coisa boa. Era algo que incomodava eles. O fato de que ela realmente gerava de forma segura e tal. E além de gerar de forma segura, ela tinha o CoinJoin lá deles e tal, enfim. Então eu acho que aquele processo incomodou eles demais. Então o que eles fizeram? Vamos atrás desses caras, vamos Sim, prender. mas você entendeu que... Você entende que quando eu digo que quando a gente sai do Bitcoin Core e a gente cria esse processo, e a Samurai Wallet foi um desses agentes de centralização desse processo de criação dos endereços e de criação das chaves privadas, a gente tem uma certa tendência ali a escapar desses primeiros elementos que poderiam ter sido inseridos lá atrás. Ou seja, não é porque você tem Bitcoin que você está sujeito a essa falha. Eu entendo que isso significa que muita gente, se for o caso que essa falha realmente tiver colocada, muita gente está sobre ela, mas daí a afirmar que uma parte, por exemplo, uma Blue Wallet da vida, uma Green Wallet da vida, está sujeita a esse problema, que utilizam Eu acho que tá. formas próprias, é um pulo, porque aí a gente teria que afirmar que os mecanismos deles de geração, que a gente sabe que são diferentes dos mecanismos nativos do Bitcoin Core, também padecem nessa falha, utilizam a mesma forma, a gente não sabe. Isso, inclusive, é uma coisa que a gente não vai saber em relação aos tipos de ofertantes de Node, porque isso é uma informação discreta ou até secreta nesse caso. Qual é o mecanismo deles? Justamente para proteger eles de qualquer tipo de ataque. Então há uma diversidade comercial aqui. Eu acho que eu sou muito cético em relação à tecnologia de criptografia. Foi algo que eu passei um tempo estudando em grandes universidades, com grandes professores. E é muito fácil do governo americano bater na porta da Blue Wallet e falar assim, vocês vão inserir um backdoor. Igual eles fizeram, isso aí tem documentos do Snowden que comprovam isso, no programa PRISM. O programa PRISM era um programa que a Apple participava, o Facebook participava, o Dropbox, a Microsoft, o Yahoo. Sim. Tô esquecendo de alguma? Tá, enfim. Inclusive, algumas dessas empresas, o Google também. Inclusive, algumas dessas empresas, dessas Big Techs, como a Apple e o Google, tinham o escritório da NSA lá dentro. Ou seja, dentro da Apple, tinha o escritório da NSA. Então, assim, é muito fácil do governo americano... Não tem nada nem perto, tá, gente? Só pra constar, não tem nada nem perto desse escândalo por parte do Bitcoin, tá? Isso é muito importante. Não tem... o Bitcoin.org, nada nem próximo desse tipo de escândalo tem no Bitcoin.org. O Gavin Anderson, que foi o programador do Bitcoin... Ele fez uma palestra lá, diferente de ter há um nível ali específico de... Eu já acho isso bem suspeito. O fato dele ter ido lá palestrar. Eu entendo, eu percebo que... Ele recebeu dinheiro da CIA, tá? Isso é um fato. Sim, é um fato. Um programador do Bitcoin recebeu o dinheiro da CIA. Pra mim já é altamente suspeito. Mas então, eu acho que essa talvez seja a principal diferença entre eu e você. Porque, veja só, eu de fato acredito que... Eu falei mais cedo, né? Eu falei na entrevista com ele. Eu acredito que o Bitcoin foi tornado institucionalizado e que nós deveríamos ou reagir efetivamente ou reconhecer que se o Bitcoin aumentar significativamente de preço, vai ser em virtude da vontade dessas grandes empresas e que o Bitcoin não é mais essa ferramenta da liberdade. O problema é, entre ele não ser essa ferramenta da liberdade, algo que ainda está sobre disputa, algo que ainda pode ser revertido, algo que ainda está sobre estruturas, e ter tido a rede dominada
é um Cooptada? Paulo cooptada, é uma coisa que eu não consigo afirmar. Eu entendo, eu ouvi seus motivos, acho que são motivos até menores do que eu tinha ouvido até aqui, um outro motivo eu realmente não conhecia, mas eu ainda não consigo dar esse salto em que a gente diz, opa, realmente a rede está cooptada e a gente precisa confiar, por exemplo, que a estrutura dela não vai ser estável, a gente precisa confiar que a forma dela de fungibilidade, boa parte dos agentes que eles pudessem inserir no meio, eles já estão cooptados, porque os padrões que eles utilizam, aquilo que a gente chama de padrão de indústria, né? O padrão de indústria que ele vai seguir daí em diante já está quase inteiro colocado na mão da NSA e desses outros grupos. E assim, a questão que eu realmente discordo de você abruptamente é a questão do dado de conta. Ali é onde a gente discorda efetivamente, mas os dois outros tópicos que eu acho que são excelentes tópicos que você traz, eu acho que o salto de fé ou o salto de crença que você coloca, eu não dei, e por isso eu não consigo aceitar alguns dos seus argumentos. O da unidade de conta? Não, o da unidade de conta eu discordo já, foi o que eu mais dediquei tempo, né, para responder. Os outros dois, que é a noção da estabilidade e da fungibilidade, eu discordo por uma questão de preferência contigo, da fungibilidade. Eu realmente acredito que um sistema centralizado é superior a um sistema de confiança privada intermediado. E no caso da estabilidade, eu acredito que o sistema não foi cooptado ainda para que nós tenhamos esse tipo de preocupação, ou se foi cooptado, não foi cooptado de forma definitiva. Então, acho que essas são nossas discordâncias e concordâncias. Invista em prata com a Real, com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo